Nessa semana eu acabei ficando doente, isso me atrapalhou um pouco, mas não me impediu de estudar. Eu finalizei mais uma matéria, consegui finalizar aí, fiz a prova final, consegui estudar pesado também e segue o vídeo aí para você ver como é que foi essa semana. No primeiro dia eu estudei sobre a abordagem de Dragstar e Land. Cara, um assunto bem maluco assim, um negócio lá de framework, na matéria de gestão do conhecimento e tecnologia da informação. E eu estava um pouco doente, meio gripado, esse assunto não colaborou muito para que eu pudesse entender. Então eu fui lendo e apenas anotando ali, e eu espero que quando for mais na frente eu consiga entender esse assunto, porque essa matéria está bem corrida assim, eu estou correndo contra o tempo. E hoje também eu não estava me sentindo muito bem, foi bem difícil de estudar, cara, bem difícil de verdade mesmo, estava com um pouco de dor no corpo e dor de cabeça. E aí assim que eu terminei os estudos, eu decidi ir no médico porque eu acho que estava piorando e eu queria resolver logo isso, né? Aí eu fui atendido, o médico passou alguns remédios, eu fiquei o dia inteiro de cama, esse dia foi um domingo, eu fiquei o dia inteiro de cama com dores no corpo e muita dor de cabeça. E aí no outro dia, no segundo dia, né, na segunda-feira, eu acordei pior do que eu tava ontem, cara. E aí fui no médico novamente, só que agora minha esposa também ficou doente, cara. Minha esposa também ficou ruim. E a gente ficou muito ruim mesmo, com muita dor no corpo, dor de cabeça, ela ainda ficou com um pouco de vontade de vomitar também. Eu tive febre, cara. E aí, o mesmo procedimento. O médico passou o remédio, mandou a gente pra casa e disse que era suspeita de dengue. Só que a gente não chegou a fazer nenhum tipo de exame para ver se era realmente ou não. Mas, de acordo com os meus diagnósticos, falando agora mais na parte da zoeira, né? Eu acho que realmente era dengue porque a dor no corpo que a gente tava sentindo não tinha nem como explicar assim. Era horrível, velho, horrível mesmo. Mas aí, após 2 dias de cama, sem nenhum tipo de rotina, só tava querendo me recuperar. No terceiro dia, eu acordei um pouco melhor e eu decidi já voltar a estudar, cara, porque eu odeio dormir durante o dia, eu já tava ficando agoniado de ter que, ficar dormindo e não conseguir fazer minhas coisas. E aí hoje eu já decidi voltar a estudar aos poucos, porque a dor de cabeça, a dor no corpo, ela tinha reduzido bastante, e o que me atrapalhava, assim, pior era a dor no corpo, porque eu odeio ficar com dor no corpo, cara. Se eu ficar com qualquer dorzinha no corpo, tipo de virose, assim, cara, já não presto pra fazer mais nada. Então hoje eu acordei um pouco melhor, só o nariz estava um pouco irritado, estava tossindo também, e um pouco ali de falta de ar. Mas deu para estudar de boa, eu consegui ler 2 horas da matéria de gestão do conhecimento e tecnologia da informação. E aí tem que correr porque semana que vem já tem prova, cara. Quarto dia, galera, e hoje eu já voltei com tudo. Acordei aí às 4 horas da manhã e fiquei 2 horas resumindo e criando perguntas sobre a unidade 2 de gestão do conhecimento e tecnologia da informação. Semana que vem, avaliação dessa matéria e de empreendedorismo também. E amanhã eu já vou começar a ler a unidade 2 da matéria de empreendedorismo. E assim, correria total, correndo contra o tempo para poder dar conta disso aqui. E no quinto dia, teve um assunto que falou sobre essa questão das ideias aqui, ó. Eu achei muito massa, tipo assim, a gente tem uma ideia, a gente começa a construir essa ideia, e essa ideia, ela vira um produto, depois a gente tem que medir os dados, né, feedback e tal, fazer testes, ver como é que está se saindo as possibilidades. E com isso a gente vai aprendendo e tendo novas ideias. E a gente vai sempre seguindo esse ciclo. Isso aí a gente tem que levar para tudo na nossa vida. Quando eu comecei a estudar na faculdade, se você ver os meus primeiros vídeos, você vai perceber que eu estava totalmente perdido. Não sabia se eu iria assistir aula, se eu iria ler o livro, se eu iria ver os slides. Eu não sabia nem por onde começar. Mas eu decidi um método e comecei. E com o passar do tempo eu fui vendo que não estava legal. Então, eu tive a ideia, implementei e depois eu comecei a coletar os dados. Eu vi que eu não estava conseguindo reter muito bem os conteúdos e aí eu reconstruí a ideia, fui me adaptando e tudo mais. E aí hoje eu já cheguei em um outro método, como eu estudo hoje. Eu só estou estudando através do livro, não estou vendo a aula e nem os slides. Então, a gente tem que sempre assim ter ideias e sair sempre nesse ciclo se reinventando, entendeu? Nada é uma resposta concreta, não. Estuda só pelo livro, entendeu? Não é só assim. Vai chegar matérias que eu vou sentir a necessidade de outros materiais, pesquisar por fora, ou então assistir às aulas. O que eu quero passar para você é isso. É sempre um ciclo. A gente fica perguntando sempre, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Só que a gente tem que sempre se adaptar. Vocês têm que assistir o meu vídeo e ver, beleza, cara, ele tá estudando desse jeito, eu vou experimentar o jeito que ele tá estudando. Só que aí, no meio do caminho, você vai vendo o seu próprio jeito de estudar.
se é por perguntas, se é com teleaula, e aí você vai sempre se reinventando, ver o que está dando certo, até que você vai chegar ali num método correto e específico para você. Sexto dia e hoje tem prova final da matéria de Engenharia, Ciência e Tecnologia, galera. Vamos lá para mais uma matéria para poder finalizar mais uma matéria desse semestre. Eu já comecei o dia ali assistindo a live que tem, o professor ele entra ao vivo ali e vai tirando dúvida da galera e tudo mais. Só que a live tinha 1 hora e alguma coisa, eu assisti só 30 minutos porque ele estava falando mais da profissão da engenharia. Então, assim, era um assunto que não tinha muito a ver com o que eu estava esperando para a prova e tudo mais. Então, eu decidi parar de assistir ali na metade da live. Depois eu fui estudar por questões. Era um total de 110 questões e a maioria dessas questões eu mesmo que criei quando eu estava estudando. E aí, tipo, aqui tá dizendo que eu demorei 34 minutos, mas no total foram 50 minutos. Por quê? Algumas perguntas eu tava errando e tinha que voltar e tudo mais, e eu cronometrei e deu 50 minutos ali só revendo essas 110 questões. E agora vamos para a prova, galera. Eu demorei 25 minutos para poder fazer essa prova e confesso que eu fui para tirar o mínimo. Você já tá ligado como é que eu faço, né? Eu compro muito bem todas as outras coisas que tem para fazer na faculdade, só para não depender de ponto da prova, porque a prova é o mais difícil, eu não posso consultar, eu tenho tempo para fazer, as perguntas são muito mais elaboradas, então eu quero depender o mínimo possível da prova. Então eu já estava praticamente passado na matéria, só que é obrigatório a gente tirar a nota de 1.500 pontos na prova. E aí eu fui para poder tirar esses 1.500 pontos. E assim, eu achei a prova difícil, tinha algumas questões que eu não lembrava da resposta, realmente eu já tinha visto conteúdo e tudo mais, mas eu não sabia como responder. Mas assim, cara, de 16 questões eu acertei 10, então assim, a nota foi essa, eu precisava de 1.500 e eu tirei 4.170, então a prova valia 5.000, eu tirei uma nota aí muito boa, eu tô muito orgulhoso do meu resultado, porque tipo, eu achei que iria tirar bem menos do que isso aí. Mas agora é uma matéria concluída e só faltam 3 matérias para poder finalizar esse semestre. E esse mês ainda eu tenho 8 avaliações para fazer, então nem posso comemorar muito, já tenho que voltar o foco aí nos estudos. Então é isso, galera, mais uma semana intensa, fiquei doente, achei que ia me atrapalhar um pouco, mas também como eu fiquei de atestado do trabalho, eu consegui, tipo, ter o dia todo ali para poder estudar, correr atrás desses 2 dias que eu fiquei aí doente, mas já tô de boa, tô 100%. E vamos que vamos, porque tem muita avaliação para poder fazer esse mês. O semestre já está finalizando, vou ter aí um tempinho de férias, nem sei quanto tempo que é na faculdade, mas tô doido para poder pegar esse tempo que eu estudo da faculdade para estudar programação. Então, não quero perder nenhuma matéria para poder não, tipo, ter que repetir ou algo do tipo. Eu acho que eu vou conseguir alcançar esse meu primeiro objetivo, que é de finalizar esse semestre. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like e a gente se vê na próxima semana. Será que tá